Boa tarde. Na edição desta terça-feira do Nesp Notícias, a gente volta a falar do problema da falta de água em Bauru. Moradores têm dificuldades para conseguir água de caminhões-pipa. Primeira sessão do ano é marcada por críticas dos vereadores à administração municipal. A gente começa esta edição falando de um acidente hoje de manhã que deixou o trânsito lento na rodovia Marechal Rondon, entre as avenidas Nações Unidas e Duque de Caxias. Um caminhão carregado com materiais de construção perdeu o controle depois que um dos pneus estourou. Ele bateu na placa de sinalização e colidiu com o barranco. 3 pessoas que estavam na cabine ficaram feridas e foram encaminhadas para o pronto-socorro central. A concessionária que administra a rodovia interditou uma das faixas durante 30 minutos para retirar o veículo e limpar o local. Um policial militar e um suspeito de tráfico de drogas morreram hoje numa troca de tiros no Jardim Ouro Verde, em Bauru. Segundo a PM, soldado Yuri José da Silva, de 27 anos, fazia uma abordagem por volta das 2 da manhã, quando foi baleado na cabeça. Outro policial foi baleado, mas sobreviveu. O autor dos tiros foi identificado como Rafael Maurício Fernandes, que também morreu. O irmão dele foi preso. Nós mostramos ontem aqui no Nesp Notícias que na zona noroeste da cidade, parte da população passou o fim de semana de muito calor, sem água nas torneiras. Para contornar a situação, o DAI oferece caminhões-pipa, mas em muitos bairros o serviço deixa a desejar. Um caminhoneiro não quis pôr água. Na casa da Clélis, sempre que faz muito calor é a mesma situação. A água não vem. O único jeito é contar com o reforço do caminhão-pipa. O problema é que o marido dela está doente e cuidar dele na cama fica ainda mais difícil sem água na torneira. A gente chama, demora muito, né? E eu preciso dar banho nele, tenho que dar banho de balde. É complicado, muito complicado. Por conta da doença do marido, dessa vez, o abastecimento foi feito diretamente na caixa d'água da residência. Mas normalmente os moradores precisam levar os recipientes para a coleta da água. Eu me sinto, acho que todo mundo aqui se sente desprezado pelos prefeitos aí, viu? Porque a culpa é dele. Na hora que ele queria voto, não faltava água, nem de dia nem de noite. Agora ele ganhou, os pobres que se dane. Na casa da Roseli não é diferente. Nos últimos dias, água só do caminhão. Gente, é muita humilhação. Você já não tem água na torneira, você paga. E quando você precisa, corre atrás e se humilha por causa de um balde de água. E quando você fala, você é maltratado. Que muito motorista de caminhão não está nem aí com você, eles ainda te maltratam, tá? Eles falam com estupidez, né? Porque a gente fica correndo atrás dele, porque a gente precisa da água. Para a Leandra, a dificuldade está em conseguir fazer o pedido de água ao DAI. Toda vez que ela liga, o telefone está ocupado. Bom, eu não consegui falar, porque só estava dando ocupado. Mas todo mundo fala, a gente vai passar, mas aqui nunca passa. Já na casa da Sheila, a poucas quadras da casa da Leandra, não há problemas com o serviço. Aqui, quando eu peço, é bem rápido. Esses dias mesmo a gente pediu, por volta de uns 25 minutos, deu para o caminhão chegar. Mas tem dia que demora. Porque a população, acho que é todo mundo que pede, né? Então, daí fica mais difícil. Como que você se sente tendo que depender da água do caminhão-pipa? Difícil. Não tem nem o que falar, que a gente tem criança, quando eu venho para casa da minha mãe, né? Aí fica bem difícil com as crianças. Hoje o DAI conta com 3 caminhões como esse, com 8.000 litros de capacidade cada um, para atender as regiões que estão sem água em Bauru. No fim do ano passado, a autarquia comprou outros 2 caminhões com 15.000 litros de capacidade cada um, também para atender os bairros. Mas esses 2 caminhões só devem chegar em março. Mesmo com as novas aquisições, o presidente da autarquia afirma que o serviço não deixa de ser um paliativo. Isso é uma alternativa, é para nós muito ruim, porque eu não cobro nada por esse caminhão, tem uma despesa muito grande. E se eu conseguir resolver o problema da água, fornecendo a água, que é uma obrigação nossa, e a população tem total razão quando falta, eu devo fazer reservatório com o recurso que vai sobrar com esse dinheiro que eu gasto no caminhão. Então, eu não quero fazer nada disso. O caminhão, para mim, é prejudicial ao próprio DAI, certo?
Ainda de acordo com Giasone, o abastecimento na cidade, principalmente na região norte, a mais afetada, já está sendo normalizado. O problema é que muitas casas não possuem caixa d'água. Tem muita gente que só tem água da rua. Esse pessoal vão ser sempre prejudicados, porque nós não podemos atender 24 horas por dia fornecimento de água na rua, porque nós temos outros setores, nós temos manobras que são feitas para atender outros setores. Mas não é o que acontece na casa da Juliana. Aqui é a água que não tem força para chegar à caixa. Agora não está enchendo a caixa mais. Agora não vem, não tem água na caixa, a gente fica sem água, fica sem tomar banho, sem nada. Aí tem que encher, ó, ficar desse jeito, ó, encher. Pra gente tomar banho, fazer comida, tem que ser enchendo tudo, chamar o caminhão e encher. Vai dar banho nas crianças e tudo. O que você acha do serviço do caminhão-pipa? Ah, pra mim não tem o que falar, porque toda vez que eu chamo, eles entram, traz água, toda vez que, não é porque vocês estão aí que ele ajudou a trazer, toda vez que alguém vem, ajuda a trazer aqui dentro tudo, não tem nada pra falar deles não. Questionado sobre uma possível demora no atendimento à população, Giasone explica que o serviço dá prioridade a locais públicos e que o caminhão precisa ser abastecido várias vezes durante o dia. Nós temos um tempo até de demora para buscar essa água. Então, essa água é buscada a uma determinada distância. Quando acontece de alguém pedir uma água em um quarteirão, por exemplo, uma pessoa pega num determinado quarteirão, todos os demais verificam o caminhão e todos querem água. Então, essa água ela é esvaziada. E o caminhão nosso não tem um tamanho grande, é 8 mil litros. Nós temos 3 caminhões de 8 mil litros. Sobre a dificuldade de a população ser atendida pelo telefone, o presidente do DAE afirma que é porque as pessoas ligam de celular para o 0800. A autarquia só recebe ligações de celulares no número fixo, o 3235-6140. Já quem requisita o serviço do caminhão-pipa por telefone fixo pode ligar para o 0800 77 10 195. E olha só, não adianta contar com a ajuda do céu para ajudar na economia de água. A gente deve continuar sem chuvas. As informações são do IPMET e do CPTEC. Céu aberto e muito calor em todo o estado de São Paulo na tarde desta terça-feira. Podem cair pancadas de chuva no litoral do estado até o fim do dia e também amanhã. Em Bauru não há previsão de chuvas nem para hoje nem para esta quarta. Agora, a umidade do ar é de apenas 27%. A velocidade dos ventos é baixa, está em 5 km por hora. A temperatura continua em níveis elevados. Hoje fez 34 graus. Amanhã a previsão é de que chegue a 35 em Bauru, em Agudos e em Piratininga. E no próximo bloco voltamos a falar das torneiras secas em Bauru. O tema também repercutiu na sessão da Câmara. O vereador levou até balde vazio para simbolizar a insatisfação dos bauruenses. A primeira sessão do ano da Câmara teve críticas ao serviço da Endurbe e preocupação com uma possível municipalização da saúde. Mas o assunto que dominou a tribuna foi a falta d'água. A primeira reunião dos vereadores após o recesso contou com um pronunciamento inusitado do vereador Carlão do Gás. Com o objetivo de chamar a atenção para a falta de água na cidade, ele levou um balde para a tribuna. Mas balde, por que tanta falta d'água na nossa cidade? O senhor sabe que nós estamos em cima do aquífero Guarani, em cima do aquífero Bauru, a maior reserva d'água doce do planeta. Para o vereador, as torneiras secas são resultado mais de uma falha administrativa do que de falta de infraestrutura. Nós temos que resolver o problema. Eu citei ali que nós temos uma perda de em torno de 35% com vazamentos. Só com os vazamentos eu acho que resolveriam os problemas de falta d'água na cidade. Talvez não precisasse investir tanto em poços profundos, se a gente conseguisse resolver o problema dos vazamentos. Então, algo sim está acontecendo de errado, infelizmente. Renato Purini, líder do governo na Câmara, acredita que é função dos vereadores continuar cobrando uma solução para o problema. É importante dizer que a Câmara cumpre a sua função se existe um problema de responsabilidade. Essa responsabilidade é do DAE, porque, infelizmente, falta água onde faltava e falta onde não faltava.
Então a gente vem cobrando de forma enérgica justamente porque as pessoas vivem sem um monte de coisa, mas sem água as pessoas não vivem. A saúde, que foi tema na maior parte das sessões do ano passado, voltou a ser discutida. Fabiano Mariano questionou o processo de municipalização dos hospitais. Nós defendemos que o governo do estado tem que garantir esse repasse que passa hoje para a FAMESP e até um pouco mais para o município. Temos que garantir a reforma do prédio, estrutura física do hospital de base, para que possamos aí sim pensar em assumir essa gestão. A vereadora Thelma Gobi também defende que a prefeitura só tem condições de gerenciar os hospitais se o estado der o suporte financeiro. Municipalizar por municipalizar não adianta nada. Tem que ter um dinheiro, tem que fazer toda a readequação do hospital e tem que ter a verba suficiente para se atender a população. Outro assunto que movimentou a sessão foi a crítica do presidente Sandro Bussola à atuação dos guardas de trânsito na cidade. Essa dupla sertaneja tem feito com que os municípios não venham mais para o comércio de Bauru. E essa dupla sertaneja se chama Azul e Azulzinho. Para ele, há um excesso de punição aos motoristas. O papel principal dos azulzinhos é de orientação, não de punição. As pessoas precisam ser orientadas. Muitas cidades pequenas da nossa região vêm até o comércio de Bauru, não sabem dessa orientação de área azul, recebem multa e deixam de consumir, e quem perde com isso são os comerciantes e toda a região aqui da cidade de Bauru. E os 3 projetos de lei que estavam na pauta de discussões foram sobrestados. A polêmica em torno do projeto, que altera a estrutura do Conselho Curador da FUNPREV, fez com que os vereadores se reunissem por mais de 1 hora para decidir se votariam ou não o texto. A pauta ficou para mais discussões na semana que vem. O projeto que modifica o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde foi sobrestado por mais 2 sessões. Já o projeto que desobriga pessoas físicas ou jurídicas de apresentar comprovantes de idoneidade junto à Fazenda Municipal em processos de licitação e de convênios foi adiado por causa da ausência do vereador Lima Júnior, que passou por uma cirurgia. O texto foi adiado desde novembro do ano passado, a pedido do vereador. A seguir, o assunto é vestibular da Unesp. Recebemos Carlos Gomes, responsável pela correção das redações. O intervalo é bem curto, não saia daí. Vão até o dia 12 de fevereiro as inscrições para estagiários do programa Acesse Escola do Governo do Estado de São Paulo. São 11.000 bolsas de R$ 380, além de auxílio transporte para alunos da rede estadual que vão atuar como estagiários de informática nas salas do programa. A inscrição deve ser feita no site estágio.sp.gov.br. Não é preciso pagar taxa e a seleção será realizada no dia 16 de março. O resultado deve sair a partir do dia 27 de março. A Secretaria de Cultura de Bauru abriu hoje a inscrição para os cursos preparatórios para quem deseja ingressar na banda e na orquestra municipal. São 50 vagas para o curso de teoria musical para jovens de 11 a 14 anos. Já o curso de musicalização infantil oferece 12 vagas para crianças de 9 e 10 anos. As aulas são sempre no período da tarde. Os interessados devem trazer RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração escolar e autorização dos pais. As inscrições vão até sexta-feira e podem ser feitas das 9 às 5 horas da tarde aqui no Automóvel Clube, que fica em frente à Praça Rui Barbosa, no centro de Bauru. Outras informações pelo telefone 3212-1058. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. E agora um recado para os estudantes que passaram no vestibular da Unesp deste ano. Os cerca de 35.000 vestibulandos classificados devem declarar interesse pela vaga entre hoje e amanhã. A confirmação deve ser feita no site da Vunesp. No endereço também é possível conferir o desempenho de cada candidato. A lista dos convocados para matrícula em primeira chamada vai ser divulgada no dia 7, sexta-feira. Só vão ser convocados aqueles que já tenham confirmado interesse pela vaga. A segunda chamada sai no dia 14 deste mês. Outras informações também pelo telefone DDD 11 3874 6300. E a gente continua a falar sobre o vestibular da Unesp. Recebemos o responsável pela correção das redações, o técnico de avaliação educacional Carlos Gomes.
Para a gente ter uma ideia, boa tarde, Carlos, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Boa tarde, eu que fico muito contente de poder participar dessa entrevista. E eu ia dizer que, para a gente ter uma ideia, aproximadamente 37 mil redações foram corrigidas só no processo de seleção deste ano, né, Carlos? É muita redação. E todas foram corrigidas por meio de um sistema inteiramente online, né? Exatamente, cerca de 37 mil redações foram digitalizadas e foram corrigidas por meio de um software que foi desenvolvido pela própria Fundação VUNESP. O nome do software é Scroll, que é o Sistema de Correção de Redações Online. Todas elas foram digitalizadas e passaram ao menos por 2 correções, ou seja, todas elas passaram por pelo menos 2 corretores. E quando que foi implantado esse sistema, Carlos? Esse sistema começou a ser utilizado em janeiro de 2013 e já no vestibular de meio de ano da Unesp nós utilizamos também esse sistema para fazer a primeira correção das redações do vestibular da Unesp de forma online. Quer dizer, um sistema que foi uma inovação totalmente desenvolvida, né, pela Unesp. Imagino que ele veio trazer mais agilidade para o processo. Como que era feito antes desse sistema online? Antes, nós realizávamos a seguinte metodologia, nós tínhamos a seguinte metodologia. Os corretores ficavam numa sala, as redações eram trazidas para essa sala, o corretor recebia um pacote com 40, 50 redações, ele tinha de corrigir todas essas redações e marcar em um canhoto específico as notas atribuídas nos 3 critérios. Essas redações eram tiradas da sala assim que ele terminava de corrigir todo esse pacote, elas eram levadas a uma outra sala onde se destacava esse canhoto e esse canhoto também era encaminhado para uma outra sala onde se digitava todas essas notas. Só então essas redações eram trazidas novamente para a sala para que um segundo corretor pudesse fazer a avaliação dessas redações. Agora, como elas são digitalizadas, não há mais esse trabalho, o que agilizou bastante o nosso processo de correção. Os corretores acessam por meio de um login e uma senha o programa e as redações ficam em um banco de redações e ele só vai atribuindo notas no próprio computador e o próprio sistema já vai cruzando essas imagens das redações, ou seja, o corretor faz uma primeira correção e o sistema automaticamente encaminha essa mesma imagem da redação para um segundo corretor diferente, para que ele também possa atribuir notas e essas notas também são cruzadas. Quer dizer, esse corretor faz isso da própria casa dele? Não, ele faz isso presencialmente. Seria possível fazer da sua casa, mas nós ainda estamos estudando essa possibilidade. Por enquanto, ainda é feito em um local sigiloso, geralmente em laboratórios de informática, que já tem toda essa estrutura montada para que isso possa ser feito, e também porque nós preferimos acompanhar, nesse primeiro momento, o desempenho desses corretores e intervir sempre que necessário. Quer dizer, para ficar sob controle da VUNESP, para ter a segurança do processo. Exatamente. O corretor ele passa por treinamento. Nós realizamos 2 dias de treinamento e nesse treinamento nós apresentamos as informações constantes do edital, constantes do manual do candidato e discutimos essas orientações, né, essas determinações constantes do edital. Discutimos também a própria proposta de redação que o candidato recebeu, obviamente depois da publicação desta prova, e discutimos também os critérios de avaliação durante 2 dias. E lemos também algumas redações que nós chamamos de uma amostragem, né? Algumas redações são lidas, os corretores atribuem notas e só então, após esses 2 dias, se inicia o processo de correção. E já desde os primeiros instantes de correção, o programa ele vai analisando o desempenho desses corretores e gerando uma série de relatórios. Os coordenadores avaliam esses relatórios e aí podem conversar diretamente com os corretores, procurando objetivar cada vez mais este processo de correção e assim garantir a qualidade. Falando em objetivar, Carlos, quando se tem uma divergência muito grande de nota entre 2 corretores, como que vocês chegam a um consenso? Quando há uma divergência, porque nós trabalhamos com 2 conceitos, um de discordância e um de discrepância. Quando há uma discrepância, ou seja, quando os corretores atribuem uma nota diferente, o primeiro corretor e o segundo corretor atribuem uma nota superior a um ponto em um único critério, essa redação já passa necessariamente por um terceiro corretor. E quando eles atribuem também notas diferentes em 2 ou mais critérios, ainda que com um ponto apenas de diferença, essas redações também têm de passar necessariamente por uma terceira correção. Caso essa discrepância persista, ela passa por uma 4ª correção.
Então, não existe a possibilidade de uma redação fechar a nota se ela tiver algum tipo de discrepância. Caso não haja nenhum tipo de discrepância, é uma média. O programa calcula uma média entre as notas atribuídas pelo primeiro corretor e as notas atribuídas pelo segundo corretor. Logo mais a gente tem o vestibular da Unesp de meio do ano, né? Muitos alunos vão prestar e sempre tem aquela dúvida, né, Carlos? Em que condições o aluno pode zerar a redação da Unesp? Há uma série de possibilidades, nós podemos elencar as mais importantes. Dentre elas, a fuga total ao tema proposto, a fuga ao gênero ou tipologia textual, uma prova em que o candidato tentou explicitamente se identificar, quer escrevendo o seu nome por extenso, quer assinando ou fazendo qualquer outro tipo de marca que possibilitasse a sua identificação, também é zerada. Quando o candidato ele escreve também o seu texto em um outro campo que não determinado, e aí isso compromete. Tem de tudo também, né, Carlos? Tem de tudo. E nós temos até a possibilidade de zerar uma prova caso ela seja escrita em uma outra língua. Então, há uma série de possibilidades, todas essas possibilidades estão no manual do candidato, então o candidato pode ter acesso a essas possibilidades em que a redação será zerada e tem de procurar não incorrer em um desses riscos, em um desses erros para não ter a sua prova anulada. Quer dizer, só prestar atenção, né? Só ler o manual com todas essas orientações. Esta correção online, ela tanto agilizou quanto ela beneficiou o candidato, porque agora o candidato tem a sua redação avaliada com maior rigor agora. Para que essa média seja fechada, então é importante que, pelo menos em 2 critérios, os dois primeiros corretores concordem. Pelo menos em 2 critérios. Caso contrário, essa redação passa por um terceiro corretor e pode passar por um quarto corretor, que nesse caso é o próprio coordenador ou os coordenadores que estão trabalhando com esses corretores. Então, isso faz com que o candidato tenha uma nota justa, uma nota de acordo com os critérios que foram estabelecidos. Certo, Carlos. Muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. O Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde. Eu espero você. Tchau!